Imagine entrar num túmulo selado há mais de 3.000 anos. O ar parado. As paredes cobertas por símbolos antigos. O silêncio absoluto. E então? Você encontra uma mensagem. Uma advertência deixada pelos antigos sacerdotes do Antigo Egito. Uma frase que dizia: a morte virá rapidamente para aquele que perturbar o sono do faraó. Durante décadas, muitos acreditaram que isso era apenas superstição, até que pessoas começaram a morrer, de forma estranha, inexplicável, assustadora. E foi assim que nasceu uma das histórias mais perturbadoras da humanidade: a maldição dos faraós. Mas a pergunta é: era apenas coincidência? Ou os antigos egípcios realmente esconderam algo que jamais deveria ser despertado? No Antigo Egito, os faraós não eram vistos como simples reis. Eles eram considerados deuses vivos, seres escolhidos para governar entre os homens e os deuses. Quando morriam, os egípcios acreditavam que a alma continuava viva. Por isso seus corpos eram mumificados, protegidos, selados em túmulos gigantescos, repletos de ouro, joias, armas e textos sagrados. Mas havia um detalhe assustador. Os sacerdotes acreditavam que perturbar o descanso de um faraó poderia trazer consequências terríveis. E foi exatamente isso que começou a acontecer séculos depois. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter fez uma descoberta histórica: a tumba quase intacta de Tutancâmon. O mundo ficou chocado. Tesouros inimagináveis, objetos de ouro puro, uma máscara funerária que se tornaria uma das peças mais famosas da história. Mas poucos dias depois da abertura da tumba, algo estranho aconteceu. Lord Carnarvon, o homem que financiou a expedição, morreu subitamente. A causa oficial foi uma infecção causada por uma picada de mosquito, mas o mais assustador veio depois. Na exata hora da sua morte, as luzes do Cairo apagaram misteriosamente, e o seu cachorro, na Inglaterra, começou a uivar desesperadamente, antes de morrer. Coincidência? Talvez. Mas não parou aí. Após a abertura da tumba, diversas pessoas ligadas à expedição morreram de formas estranhas. Alguns adoeceram subitamente. Outros desapareceram. Outros morreram em acidentes inexplicáveis. Os jornais da época começaram a espalhar o terror. A maldição dos faraós é real. O medo tomou conta do mundo. Muitos acreditavam que os antigos sacerdotes egípcios tinham criado uma proteção sobrenatural para os túmulos. E havia algo ainda mais perturbador. Algumas inscrições encontradas em tumbas continham ameaças diretas. Mensagens destinadas a quem ousasse invadir aqueles locais sagrados. Com o passar dos anos, cientistas começaram a procurar explicações racionais. Alguns acreditam que tumbas antigas continham fungos e bactérias perigosas, micro-organismos capazes de causar doenças graves. Outros dizem que o medo psicológico da maldição influenciava as pessoas. Mas há um problema. Nem todas as mortes podem ser explicadas facilmente. E até hoje, muitos arqueólogos relatam experiências estranhas em tumbas egípcias. Sensações inexplicáveis, pesadelos, ruídos misteriosos, objetos movendo-se sozinhos. Há relatos de exploradores que ouviram vozes dentro das pirâmides. Outros afirmam ter visto sombras movendo-se nos corredores. Em alguns casos, objetos retirados de tumbas foram associados a tragédias e mortes. Museus chegaram a receber pedidos desesperados de pessoas querendo devolver artefatos egípcios, acreditando estarem amaldiçoados. E talvez o caso mais assustador seja este. Alguns trabalhadores locais recusavam-se a entrar em certas tumbas, mesmo recebendo dinheiro, porque acreditavam que algo maligno ainda habitava aqueles lugares. Talvez a maldição dos faraós não seja magia. Talvez seja apenas coincidência. Ou talvez os antigos egípcios soubessem exatamente como proteger os seus túmulos, mesmo após milhares de anos. Mas uma coisa é certa: até hoje, o Egito continua a esconder mistérios que desafiam a lógica humana. E talvez algumas portas da história nunca devessem ter sido abertas.
Se você chegou até aqui, comenta e deixe o seu like. Inscreva-se para mais histórias africanas reais que parecem impossíveis.